Pergunto Eu, com Geraldo Embaló, todas as sextas-feiras, depois das 17h30. Rádio Essencial, em 96.1, uma rádio de palavra. Perguntar não ofende. Seja bem-vindo, querido ouvinte, a este seu espaço onde perguntar não ofende, numa semana em que, começando pelos temas mais importantes, amanhã mesmo esta rádio que está a ouvir fará uma recolha de donativos para a comunidade afetada pelas enxurradas em Benguela, em que o querido ouvinte poderá conhecer várias das vozes que o acompanham aqui no 96.1 e contribuir para o alívio de quem perdeu tudo nas cheias. As cheias na Califórnia do chefe de Estado e do estado de coisas que continuam a demonstrar como o país está tão debilitado a nível de serviços de emergência que se torna verdadeiramente criminoso e que tem em comum com a Califórnia americana que lhe serviu de modelo, numa dessas alturas em que provavelmente a emoção do palco parece ou levar ou expor a completa falta de senso, tem em comum talvez a abundância de água. As histórias saídas da província no pós-desastre de falta de apoio institucional básico, de abuso e de tentativa de controle da narrativa no meio da desgraça de angolanos são perfeitamente revoltantes. Devia haver algum mecanismo que tornasse assim automaticamente os políticos e os líderes, sobretudo, absolutamente escravos das suas palavras, de modo a que o vento não as levasse com a facilidade com que o faz e os responsabilizasse por aquilo que prometem. A propósito de controlo de narrativa, a atualidade desta semana foi marcada, sobretudo, entre a classe da comunicação social pela nomeação de Norberto Garcia para o Centro de Formação dos Jornalistas, ele que chefiava até bem pouco tempo o Gabinete de Ação Psicológica, que entretanto se fundiu com o Gabinete de Estudos Estratégicos para se travestir de Gabinete de Estudos e Análises Estratégicas da Casa Militar do Presidente da República, que soa menos comuna e menos ditatorial, mas que mantém as mesmas funções e que sabemos ser o berçário de muitas narrativas de controlo e manipulação da opinião pública que por aí andam, de propaganda e de fomento ao ódio que facilita a manipulação popular. Se muitos jornalistas se questionam do porquê de ir parar ao centro de formação, o que tudo indica ser um outsider, não é pelo menos um jornalista reconhecido entre pares, se questionam se se tratará de um castigo ou por que motivo é o castigo, o trambolhão da cidade alta para a plebe infligido a quem se habituou de tal modo às nuvens da cidade alta que deve ter bem recuperado o hábito do moexandão na feijoada, mais provavelmente motivação pessoal, porque a nível profissional a função em si já seria digna de repulsa suficiente. Se questionam se a escola de jornalismo como purgatório não é um insulto à profissão e por extensão aos jornalistas, a pergunta que me ocorre é se o gabinete conhecido entre a classe como gabinete de ódio, pelo hábito perverso de pôr a circular essas narrativas que são isso mesmo, narrativas de ódio, de ataque a pessoas mais do que de defesa de ideias, se com a saída do diretor do poder, o poder ou o líder considera fechar o gabinete cuja razão de ser é a tal ação psicológica, por outras palavras, manipulação da opinião pública. Em Portugal, neste momento, graças a um escândalo, porque a comunicação social, fazendo o seu trabalho, publicou um orçamento de 40.000 euros do governo de Montenegro para uma empresa de monitorização das redes sociais, cuja principal função é detectar críticas ao governo português. O tema foi levado à Assembleia Nacional, como acontece nas democracias normais, funcionais, que não ficam paralisadas sobre a égide de guerras que terminaram há décadas, e o governo lá teve que responder aos representantes do povo que fazem o seu trabalho. Um deputado que estudou o histórico da imprensa contratada pelo governo português afirmou que a mesma havia visto um contrato com o governo britânico suspenso porque focava a sua atividade
atividade de monitorização das redes sociais nas contas de jornalistas e nas contas de pessoas da oposição política, o que foi considerado ilegal e um atentado à liberdade de expressão e de opinião. O deputado queria saber se em Portugal a mesma empresa está a respeitar essas leis ou se o interesse do governo se sobrepôs ao respeito pela integridade da liberdade de expressão. Nós aqui a discussão é guerra, extermínio, porque podemos tudo porque fomos magnânimos e não vos exterminamos. Uma perfeita vergonha. Voltando aos 40 mil euros que levam a questionamentos em Portugal, e agora pergunto eu, qual é o orçamento do nosso bem mais poderoso Gabinete de Ação Psicológica, Informação e Estratégica, etc. Sendo certo que os atropelos à liberdade de expressão, os ataques à liberdade de imprensa e o manifesto investimento em narrativas de ódio para estimular a população são parte inalienável da cartilha de um gabinete de ação psicológica que se preze. Mas qual é o orçamento? É porque isso nunca foi divulgado. Mais do que saber por que foi exonerado o chefe, importava saber que investimento público é que foi canalizado rotineiramente para promoção e proteção não do Estado, mas do partido que o governa, não para solidificar instituições, não para medicamentos nos hospitais públicos, não para a iluminação das vias públicas ou água nas escolas, não para a proteção civil, que nos fez tanta falta nas chuvas, mas para a proteção do partido que se diz maioritário e que por isso nem tão pouco devia precisar dessas muletas. Quanto gasta o gabinete para espalhar a tal propaganda, espalhar fel e ódio por aí? A propósito de fel e ódio, esta semana a marcar a atualidade internacional esteve certamente Donald Trump e o seu comparsa Bibi, que são especialistas nisso, mas estiveram aqui mais perto os nossos irmãos sul-africanos que viram algumas ruas do país encherem-se daquela subespécie que grita, mascarada de Zulus, fora estrangeiros, e não reagiram. Os estrangeiros que se dizem fora, que são roados, não são os brancos, que esses, pensam eles, desse grupo, trazem turismo e emprego. Apenas os pretos, seus iguais, seus irmãos em jornadas como a libertação da África do Sul do apartheid, que os oprimia sem disfarces, só esses é que são o problema. Uma senhora do Zimbábue foi assassinada por cobrar um prato que havia confeccionado a um local. Vários africanos foram atacados por multidões covardes que agem em grupos. Há vídeos de grupos a entrarem em hospitais públicos e a gritarem que quem não é sul-africano que se levante e saia, porque aqueles médicos estão ao serviço dos nacionais, não são médicos que vão atender estrangeiros, e iam verificar os documentos das pessoas nos bancos do hospital para se certificarem de que eram sul-africanos. Uma coisa completamente abjeta. O governo do Ghana chamou o representante da África do Sul para questionamentos depois de um seu nacional ser interpelado por este grupo de xenófobos e o vídeo correr o mundo, que lhe diziam que voltasse para a sua terra e fosse reparar o que estava mal na sua terra, o que teria levado a que ele tivesse que sair. E o governo já emitiu uma nota de protesto contra a nova onda de xenofobia, que ao longo dos anos vai e volta como uma praga e que já matou quase 700 pessoas, sobretudo dos países vizinhos, do Zimbábue, do Lesoto, de Moçambique, que migraram para a África do Sul em busca de melhores condições de vida. Em 2008 foram mortos 62 estrangeiros negros africanos que trabalhavam na África do Sul, numa destas ondas. Dizem-se zangados porque estes estrangeiros, que são menos de 4% da população, lhes roubam os empregos, mas não atacam os brancos, que são donos de 70% das terras, que comandam cerca de 80% do tecido empresarial e industrial do país. Aliás, há brancos que se juntam mesmo às passeatas de correr com os africanos estrangeiros. É inenarrável. Esperemos que o governo angolano se junte ao governo do Ghana e a outros para condenar e questionar a liderança da África do Sul sobre como vai pôr termo a essa vergonha que mancha todos os africanos. Afinal, como nos podemos queixar dos brancos que aqui vieram explorar o continente há 500 anos e hoje
que ficam a dar curvas quando queremos ir aos seus países, se temos entre nós versões do Chega com esteroides pioradas pela selvageria africana, pela agressão. É com cansaço, mas esperança sempre, querido ouvinte, que marcamos aqui encontro. Até à próxima, na sua Rádio Essencial. E agora, pergunto eu, com Geraldo Embaló, todas as sextas-feiras, depois das 17h30.